Bem, acho que a gente já pode começar, tá? Deixa eu começar a gravar aqui a reunião, né? Estamos gravando. Bom dia a todos. Gostaria de dar boas-vindas já a todos já a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Matemática. É com muito prazer que estamos recebendo hoje a professora Bruna Gregory Palme. Nós fizemos doutorado juntos, né, na Federal de Pernambuco, né, e é uma grande amiga, né, foi uma das grandes amizades, né, que eu consegui, né, que eu encontrei lá, né, lá em Pernambuco, tá? Agora eu vou falar um pouco, né, sobre a formação, né, da professora Bruna. Ela possui graduação em Estatística pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Estatística pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? Ela foi bolsista CAPES de pós-doutorado no Programa de Apoio ao Ensino e Tecnologia em Defesa Nacional do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, o famoso ITA. É membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação do ITA. É uma jovem doutora e pesquisadora, né, muito atuante, né, com um potencial enorme, né. Atualmente ela já publicou aí 17 artigos, tá? Por fim, né, ela é professora no Instituto de Tecnologia de Blekinge, localizado na Suécia, tá? Então, muito obrigado, Bruna, por aceitar, né, a nos dar essa palestra hoje, tá? E eu passo a palavra para você. Obrigada pelo convite, Jonathan. Faço suas as minhas palavras. Você foi um grande amigo, um presente do doutorado, então é uma honra estar podendo colaborar com o departamento. Bom, vou compartilhar a minha tela. Aqui. Conseguem ver? Sim. Ok. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho onde a gente propôs uma abordagem de estimação robusta para o modelo de regressão Rayleigh. E essa nova ideia ela foi desenvolvida para aplicação de detecção de valores aberrantes, outliers, em imagens de radar, imagens SAR. Esse trabalho ele foi desenvolvido durante o meu pós-doutorado no ITA, e ele teve colaboração do professor Fábio Bayer e do professor Renato Sintra, que foram os meus orientadores de doutorado, o professor Renato Machado, que foi meu professor supervisor durante o pós-doc, e o professor Matos e o professor Vietti, que são colaboradores que eu tenho aqui na BTH, no instituto onde eu estou atualmente, que eu colaboro com eles desde 2018, quando eu vim para cá fazer doutorado de sanduíche. Então, a gente tem esse grupo de processamento de imagem, principalmente de imagem radar, que é um grupo que publica bem e forte nessa área, e esse foi um dos trabalhos que a gente desenvolveu. Bom, o Jonathan já me apresentou, eu botei aqui algumas informações sobre a minha graduação e doutorado, mas o Jonathan já falou. Só para introduzir um pouco do trabalho, que as minhas áreas de pesquisa atualmente, elas se concentram em processamento estatístico de imagem, principalmente imagens de radar. E quando eu digo em processamento estatístico, eu estou falando mais em derivações de novas distribuições ou novos modelos de regressão, séries temporais, mas tudo é aplicado a radar. Então, vocês vão ver que a linguagem que eu vou usar ao longo dessa apresentação, ela é uma linguagem mais voltada para o público de processamento de sinais, porque foi a linguagem que a gente teve que utilizar nesse trabalho, uma vez que o alvo da publicação foi mais um periódico da engenharia. Então, eu vou iniciar essa apresentação dando só um contexto sobre a linguagem que eu vou utilizar, porque é a mesma coisa que a gente tem no jargão de estatística, só que ele é dado de uma forma, a gente só utiliza palavras diferentes com o mesmo significado. Então, vocês vão ver que ao longo da minha apresentação eu vou estar sempre falando um sinal. O que é um sinal? Um sinal pode ser interpretado, por exemplo, como a nossa amostra, dados, eles podem ser observados ao longo do tempo, como esse exemplo que eu tenho aqui na motivação,
Então, nesse caso, eu teria um sinal observado ao longo do tempo. Um sinal também pode ser visto como uma imagem. Nesse caso, eu vou ter um sinal em 2 dimensões. Então, cada um dos pixels que eu tenho nessa imagem, por exemplo, aqui, essa representaçãozinha, vamos dizer que eu estou interessada analisando esse pixel aqui, esse pixel ele vai ser influenciado por uma região de vizinhos, onde cada pixel ele é um elemento de uma matriz. E esse é um sinal em 2 dimensões. Eu posso pensar num sinal em 3 dimensões, onde eu vou ter essa imagem aqui. Por exemplo, eu vou captar diferentes imagens ao longo do tempo. Então, eu vou ter essa distribuição espacial e vou ter também a distribuição no tempo. Então, eu tenho um sinal em 3 dimensões. A gente vai falar bastante sobre imagem aqui. Então, seria essa estrutura aqui que a gente vai considerar. Eu vou ter sempre um pixel e uma região de interesse, que vão ser elementos da minha matriz. Como eu vou falar em regressão, que às vezes a gente tem alguns trabalhos que são também em séries temporais em 2 dimensões, mas nesse trabalho específico é regressão, então eu vou estar trabalhando com sinal em 2 dimensões. O que eu vou fazer para considerar, para aplicar o modelo de regressão? Eu vou ter que vetorizar esse meu sinal. Então, por exemplo, eu quero analisar essa região aqui, eu vou coletar minha região de interesse, os meus pixels de interesse, os elementos da minha matriz de interesse, e vou vetorizar e vou ter um sinal que vão ser os meus dados observados, que eu vou ajustar o meu modelo de regressão. Outra questão de linguagem, como eu falei, a gente propôs uma abordagem robusta. Na estatística, a gente tem isso um pouco mais bem definido, mas indo para a parte mais de processamento de sinais, robusto é um termo que é usado com diferentes significados. Então, só para deixar claro aqui que quando a gente está falando nesse trabalho em particular em um método robusto, uma abordagem robusta, é porque eu estou considerando que eu estou trabalhando com sinais que são corrompidos por observações aberrantes ou por outliers. Bom, dado essa parte introdutória, então, que são as 2 coisas importantes que eu acho que tem que ser definidas aqui, que é um sinal, só para deixar bem claro que é os nossos dados observados e qual que é o contexto de robusto que a gente vai falar. A motivação que a gente teve por trás desse trabalho é porque, como eu falei, a minha pesquisa ela tem sido voltada mais para essa parte de processamento de sinais, principalmente processamento de imagem de radar, mas no contexto geral de processamento de sinais, a gente tem que detecção de sinal é um tópico de suma importância, independente se eu estou olhando para uma imagem ou para um sinal observado ao longo do tempo. E existem diferentes métodos na literatura que são especificamente para a detecção de sinal, porque ela é importante tanto para a tomada de decisão, como para ela me ajuda a extrair informações sobre o meu sinal de interesse. O problema é que, ao longo dos anos, esses métodos de detecções, eles vêm sendo desenvolvidos assumindo que a gente está trabalhando num processo gaussiano, que a gente está assumindo que os meus dados eles podem ser modelados pela distribuição normal. O que, quando a gente vai para o mundo real, a gente sabe que isso é uma situação um tanto quanto difícil de ocorrer. Por exemplo, coisas que são tipos de sinais que são mais comuns quando a gente está trabalhando em problemas em cenários reais, seria eu ter dados que são assimétricos ou que vão poder assumir somente valores discretos ou valores contínuos não negativos. E nesses casos, eu estou assumindo um processo gaussiano na proposição desses detectores, eu posso estar tendo resultados de detecção errôneos. Olhando mais especificamente para esse caso que eu falei, de distribuições assimétricas, e quando eu tenho valores que assumem, eu tenho dados que podem assumir apenas valores não negativos, eu vou cair justamente no contexto de modelagem de dados de radar, de imagem SAR, quando eu estou trabalhando com amplitude, valor de amplitude dos pixels. Quando a gente está olhando para nesse tipo de imagem, os valores de pixels, geralmente eles seguem uma distribuição assimétrica e eles só assumem valores não negativos. E para esse caso, uma distribuição que seria fidedigna, e é também uma distribuição muito utilizada nesse contexto, é a distribuição Rayleigh. Ainda mais especificamente, os problemas de detecção em imagens de radar, quando eu falo em detecção, pode ser eu detectar um tipo de alvo, eu quero detectar se eu tenho uma pessoa, se eu quero detectar se eu tenho um carro, se eu tenho uma região específica em uma imagem, e detectar uma região específica, eu estou falando, por exemplo, num tipo de solo, detectar se eu tenho
duas regiões numa imagem, elas têm o mesmo tipo de solo, elas têm diferentes tipos de solo. Eu posso estar falando mais especificamente em classificar, dizer se um tipo de solo é floresta, se um tipo de solo é referente à água, se ele se refere mais a uma região urbana. Então, para tratar esses problemas de detecção em imagem SAR, além de assumir essa premissa de processos gaussianos, usualmente se assume homogeneidade das minhas regiões. O que eu quero dizer com homogeneidade de uma região em uma imagem? Vamos pensar que eu estou tirando uma imagem, vou captar uma imagem sobre de uma região de praia. Então, eu vou ter a região da água, eu vou ter a região da areia e vou ter uma região que vai ser, por exemplo, os prédios que eu vou ter na beira-mar. Então, eu tenho 3 regiões diferentes. Essas 3 regiões, elas têm comportamentos bem diferentes, porque os valores dos pixels vão ser bem diferentes de uma região para o outro. Às vezes, dependendo das quão similar é o tipo de solo, não vai ter essa grande diferença, mas nesse caso vai ter. Quando eu assumo homogeneidade, por exemplo, eu vou estimar alguma distribuição, eu vou assumir parâmetros constantes, nesse caso eu vou estar pegando todos os pixels que eu tenho dessas regiões e vou estar ajustando a minha distribuição, mas a minha distribuição eu vou estimar os parâmetros baseado em todos esses pixels, ou seja, eu estou dizendo que as 3 regiões elas têm comportamentos parecidos, elas são homogêneas, quando na verdade não é. Então, uma forma que eu teria para contornar esse problema seria incluir uma estrutura de regressão, porque dessa forma eu vou modelar cada um dos pixels independentemente, eu não vou estar mais assumindo que esses pixels, todos eles têm o mesmo comportamento, eu vou estar modelando a média de cada um desses pixels. Então, juntando essa ideia, eu não quero assumir parâmetros constantes, eu não quero ajustar uma única distribuição para todos os pixels da minha imagem, para essas regiões de interesse que eu vou estar analisando. E eu também não quero assumir que eu estou trabalhando com um processo gaussiano, porque eu sei que isso não é uma premissa fidedigna para contextos de imagens de radar. Se eu considerar, então, uma distribuição mais adequada nessa estrutura de regressão, eu consigo, ou eu espero ter resultados para esses detectores ou classificadores mais apurados. Então, inicialmente, o que a gente propôs, esse artigo foi publicado em 2019, foi propor o modelo de regressão Rayleigh, porque, como eu falei anteriormente, a distribuição Rayleigh ela é uma distribuição bastante usada no contexto de imagem SAR. Então, foi a ideia inicial que a gente teve para contornar esses problemas quando a gente está trabalhando com esses métodos de detecção, incluindo essa distribuição fidedigna, incluindo essa estrutura de regressão. A gente iniciou com a distribuição Rayleigh. Então, para poder derivar o modelo de regressão, a primeira coisa que a gente fez foi reparametrizar a distribuição em termos de um parâmetro de média, porque o nosso interesse seria modelar a média de cada um dos pixels. Então, aqui eu tenho como que ficou a função de distribuição e a função acumulada, reparametrizada. E, então, para propor o modelo, a proposta foi muito parecida aos modelos lineares generalizados, também é um modelo de regressão beta, a gente está assumindo que a gente tem N variáveis aleatórias independentes, que podem ser modeladas pela distribuição Rayleigh, indexada por esse parâmetro de média. Então, essa é a estrutura que a gente tem do modelo, que vocês vão ver bem similar, é exatamente a mesma estrutura que a gente tem nos GLMs e também no modelo de regressão beta. A gente está considerando uma função de ligação. Nesse caso, uma função usual seria a função logarítmica. A gente tem o vetor de parâmetros a ser estimado e tem o vetor de covariáveis. O modelo de regressão Rayleigh ele foi proposto baseado no método de máxima verossimilhança, o que nos leva a um problema, e foi então a proposta desse trabalho, porque quando a gente está trabalhando com dados que são corrompidos por outliers, ou então a gente está trabalhando com tamanhos de amostras pequenos, a gente tem que esses estimadores de máxima verossimilhança, eles podem ser bastante viesados. Então, assumir isso para propor um detector posteriormente, sendo que a minha estimação ela pode estar sendo corrompida, a gente pode ter problema nos resultados de detecção. Como imagens de radar, a gente vai ver depois na aplicação posteriormente, vários pixels que podem ser interpretados como outliers, como observações aberrantes, dependendo do tipo de imagem que a gente está considerando.
o modelo inicial, baseado no processo de máxima verossimilhança, ele pode apresentar problemas. Então, o que a gente propôs nesse trabalho foi, em vez de considerar o método de máxima verossimilhança para estimar os parâmetros do modelo de regressão Rayleigh, a gente considerou o método de máxima verossimilhança ponderado, que é um método bem simples, é um método similar ao método de máxima verossimilhança. A diferença é que, em vez de maximizar a log-verossimilhança, a gente vai maximizar a log-verossimilhança penalizada aqui. A gente vai ter um vetor de pesos que a gente vai estar multiplicando a log-verossimilhança. A log-verossimilhança, ela é dada pela seguinte equação, é uma equação simples, a distribuição Rayleigh, ela é uma distribuição simples, é uma distribuição que não tem muito problema na parte de estimação, ela tem apenas um parâmetro, então ela é muito fácil de manipular, certo? Então essa é a nossa log-verossimilhança, e o que a gente precisa definir ainda, então, é esse vetor peso. Como que a gente define esse vetor peso? A ideia dele é sempre que a gente consiga verificar se o pixel que a gente está analisando, ele pode ou não ser relacionado a um outlier, e a gente quer aqui, de alguma forma, minimizar esse valor, a influência que esse valor vai ter no nosso processo de estimação. Então, a gente vai definir os pesos da seguinte forma, considerando a CDF, a função de distribuição acumulada, desculpa. Esse delta é um valor arbitrário, em geral é um valor pequeno que a gente considera. Então, essa é a ideia que a gente tem por esse método. É um método simples, mas ele é um método que funciona muito bem. Então, agora o processo é o mesmo que a gente tem no método de máxima verossimilhança. A gente tem que obter as derivadas, obter o vetor score e obter as nossas derivadas. A gente vai considerar para isso a regra da cadeia. Então, aqui a gente tem o vetor de pesos, aqui a gente tem a log-verossimilhança, essas aqui são derivadas simples que vão ser derivadas em relação ao inverso da função de ligação, e pela estrutura do nosso modelo, a gente acaba ficando apenas com o vetor de covariáveis aqui. Então, uma vez que eu tenho isso, eu consigo definir o meu vetor score, em forma matricial, ele é dado da seguinte forma. A gente não tem forma fechada para resolver esse sistema, então a gente considerou o método BFGS com a primeira derivada das analíticas para estimar os parâmetros do modelo. A gente consegue definir também a informação de Fisher, ela é dada da seguinte forma. Bom, então vamos falar um pouquinho do estudo de simulação que a gente iniciou o trabalho, para verificar se as contas estavam certas, se o modelo, da forma que foi apresentado, ele estava funcionando, verificar o comportamento assintótico, né, dos estimadores. Então, a gente começou por um estudo de simulação de Monte Carlo. Para realizar esse estudo de simulação, então, a gente considerou a gente pré-definiu a função de ligação log. A gente considerou esse cenário beta 1 igual a 0,5 e beta 2 0,15. Esses valores, eles têm relação ao primeiro artigo que a gente publicou, que foi onde a gente propôs o modelo de regressão Rayleigh. Então, foi o mesmo cenário que a gente considerou lá, porque a gente queria verificar o que iria acontecer comparando máxima verossimilhança ponderada em sinais corrompidos e não corrompidos por outliers. Então, a gente definiu seguir utilizar o mesmo cenário, nesse caso, para poder comparar com os resultados do primeiro trabalho. E também esses valores, eles têm relação com... A gente obteve esses valores de parâmetros pegando uma região de interesse em alguma imagem SAR que a gente trabalhou. Foi a imagem SAR que a gente trabalhou, a primeira que eu vou utilizar para vocês. A gente estimou, pegou uma região de pixels e estimou, e os valores estimados a gente utilizou como o valor dos parâmetros aqui, para ter uma relação, assim, com a nossa aplicação. A gente utilizou 5.000 réplicas de Monte Carlo, as covariáveis foram geradas seguindo a distribuição uniforme. Consideramos 3 tamanhos de sinais, que seriam 3 janelas, 3 imagens, tamanho de imagens que a gente iria trabalhar, considerando 100 pixels, 500 pixels e 750 pixels. Então, como eu falei, a ideia foi verificar a proposta e o método de máxima verossimilhança usual, utilizado para a derivação do modelo em sinais corrompidos e não corrompidos. Então, a gente contaminou com 1% e 5% os nossos sinais em termos de inclusão de valores outliers, valores aberrantes,
e também consideramos um sinal onde não tinha nenhuma observação aberrante. E para contaminar esses sinais, então, como esse cenário aqui, esses valores de parâmetros, eles geraram valores bem pequenos, que seriam bem próximos ao que a gente vai ver na imagem, na primeira aplicação que eu vou mostrar. Os valores dos pixels são valores bem pequenos. A gente considerou o 10 como um outlier, porque os valores ficaram em torno de 0 e 1, mais ou menos, então o 10 já foi um valor grande em relação ao que a gente vai ter para esse estudo de simulação inicial. E esse valor 10 ele foi atribuído em valores, em posições arbitrárias, respeitando esses níveis de contaminação de 0%, 1% e 5%. Essa tabela, então, a gente tem os resultados, então, da nossa simulação de Monte Carlo. Primeiro, a gente tem à esquerda o método de máxima verossimilhança ponderado, os resultados do método de máxima verossimilhança ponderado, e à direita a gente tem o máxima verossimilhança. Então, a gente tem primeiro para o caso de um sinal de 100 observações. Se a gente for observar, por exemplo, em termos de viés relativo, que são os valores que eu destaquei aqui para a gente comentar. Viés relativo, por exemplo, do método ponderado para um sinal que não é corrompido por outlier, que é esse primeiro caso aqui. Então, nosso menor tamanho amostral, de 100 observações. Um sinal não corrompido por outlier, o método ponderado ele apresentou um valor, a soma absoluta de viés relativo de 1,7, em torno de 1,7. Quando a gente olha para o máxima verossimilhança, a gente tem em torno de 1,6. Então, para um sinal que não tem nenhuma observação aberrante, a gente pode dizer que os dois métodos, eles tiveram um comportamento bem similares. Isso a gente verifica no erro quadrático médio também. Agora, quando a gente vai para um sinal que está corrompido por outlier, por exemplo, 1%, a gente tem para o método ponderado, a gente não teve uma diferença tão grande. Claro que a gente só teve 1% de contaminação aqui. Então, de 1,7 a gente passou para 2. Só que se a gente for verificar o método de máxima verossimilhança normal, a diferença já foi bem grande. De 1,6 a gente já foi para quase 45, a soma dos viés relativos absoluto. E se a gente olhar um sinal que teve mais observações aberrantes ainda, que foi contaminado em 5%, o máxima verossimilhança ponderado, a soma do viés relativo foi em torno de 16, enquanto que para o máxima verossimilhança foi 156. Então, a gente teve 10 vezes mais a diferença entre o máxima verossimilhança e o máxima verossimilhança ponderado. E esse comportamento a gente observa para os outros tamanhos de amostra também. Então, o que a gente consegue interpretar com essa tabela? É que uma máxima verossimilhança e máxima verossimilhança ponderada, em casos onde a gente não tem outliers, eles têm um comportamento bem similares. Agora, quando a gente está trabalhando com sinais corrompidos, o método de máxima verossimilhança ponderado, ele se mostrou muito mais fidedigno do que o método de máxima verossimilhança usual. Ainda, o método de máxima verossimilhança ponderado, ele teve bom desempenho para sinais não corrompidos, então ele funciona bem nos dois casos, o que é importante, porque na prática, a gente, dependendo da situação, a gente consegue identificar claramente o que é um outlier ou o que não é um outlier nos nossos dados, mas às vezes nem sempre é tão fácil da gente conseguir ter essa noção. Então, eu ter um método que funcione bem, tanto na presença de outliers quanto na ausência, é mais interessante do que eu ter um método que eu tenha que assumir que eu não estou tendo nenhum tipo de observação aberrante nos meus dados. Então, com esse estudo de simulação, a gente conseguiu verificar o que a gente queria, que era o comportamento assintótico dos estimadores, que o erro quadrático médio diminui à medida que o tamanho amostral aumenta, mesmo por viés relativo, mas que a gente consegue ter valores mais acurados, resultados acurados nos dois casos, quando eu estou trabalhando com sinais corrompidos e sinais não corrompidos. A gente realizou também, no estudo de simulação, a análise de sensitividade e a análise do ponto de ruptura. O ponto de ruptura, ele avalia a proporção de outliers que o meu sinal ele pode conter, até o ponto em que a minha estimativa ela vai ainda me trazer informação real sobre o meu verdadeiro parâmetro.
E a gente avaliou isso em termos do viés relativo, e a sensitividade ela é dada da seguinte forma. Então, eu vou estimar o meu parâmetro considerando um sinal que foi corrompido por outlier e vou estimar considerando um sinal que não teve nenhuma observação aberrante incluída e vou verificar a diferença no valor das estimativas entre os dois sinais. Esse primeiro gráfico aqui, então, apresenta o ponto de ruptura. A gente vai aumentando o número de outliers que a gente está incluindo no nosso sinal e vai verificando o que vai acontecendo com o viés relativo total. Então, a gente comparou aqui, como vocês vão ver, o método de máxima verossimilhança e o máxima verossimilhança ponderado para os três tamanhos de sinal que a gente considerou, 100, 500, 750. E para os três tamanhos amostrais, a gente tem que o máxima verossimilhança ele apresentou valores muito maiores em termos de viés relativo total, se a gente for comparar com máxima verossimilhança ponderada. É claro que à medida que o número de outliers foi aumentando, a gente foi incluindo mais outliers, o número de total, o viés relativo foi aumentando também no ponderado, mas a gente consegue ver que foi de uma forma muito mais lenta do que no método de máxima verossimilhança usual. Por exemplo, um número de até 30 observações aberrantes que foram incluídas para o cenário de 750 amostras, a gente teve basicamente um viés relativo total de 0, enquanto se eu for olhar para o mesmo caso do máxima verossimilhança normal, eu já tive um valor total relativo para o mesmo cenário quase perto de 200, então a gente consegue verificar o bom desempenho do método de máxima verossimilhança ponderado quando a gente está trabalhando com sinais corrompidos por outliers. E o mesmo a gente verifica na análise de sensitividade, que aqui a gente a gente corrompeu o sinal em 5% das observações e a gente foi aumentando o valor. Naquela primeira tabela, a gente considerou sempre um valor de 10 como outlier. Aqui a gente variou de 0 até 20 e foi verificando como ficava a diferença entre o valor da estimativa entre o sinal corrompido e não corrompido. E a gente vai verificar que o máxima verossimilhança ponderada, ele apresentou comportamento similar, independente do valor de outlier que foi incluído, o que foi muito diferente do que a gente tem no máxima verossimilhança usual, onde a gente teve uma maior diferença entre o valor estimado para o parâmetro considerando o sinal corrompido e não corrompido. Então, esses três estudos de simulação, eles nos dão evidências de que o método de máxima verossimilhança ponderada ele funciona bem para o modelo de regressão Rayleigh, tanto para casos em sinais com presença ou não de outliers. E dessa forma a gente consegue, a ideia foi, ok, temos um bom método de estimação, vamos pensar o que fazer agora, qual o tipo de detecção, problema de detecção que a gente vai conseguir abordar com essa nova proposta. E aí a gente entra na parte da aplicação, que nesse caso, nesse trabalho foi considerando imagens de radar SAR. A gente considerou duas aplicações, dois tipos de detectores diferentes aqui. O primeiro foi para detectar a diferença de tipo de solo. Então, essa aqui é uma imagem de radar que a gente considerou nesse trabalho, é a imagem do Carabás 2. Essa imagem ela foi capturada no norte aqui da Suécia, numa campanha de 2004, se eu não me engano, 2003. E o que a gente tem nessa imagem? A maioria dos pixels dessa imagem são relacionados à região de floresta. Então, isso aqui tudo é floresta, 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 floresta. A gente tem uma região de lago aqui. A gente tem uma região de campo aberto aqui, que nesse caso, ela se comporta muito similar com a região de água, que também é muito similar com a região de floresta, se a gente for comparar os valores de pixel. Quanto mais preto for o pixel que a gente está vendo, menor, mais próximo de 0 é o valor atribuído a ele. Quanto mais branco, maior é o valor. Então, o que a gente tem de branco, que são os valores maiores, que seriam os nossos outliers nessa imagem? Seriam essas regiões aqui, que são regiões onde a gente tem rodovias, a gente tem prédios, são regiões que a gente chama de região urbana, onde houve interferência humana. E a gente tem esses pontinhos aqui, que são 25 pontos, que são veículos militares
que foram colocados nessa cena de solo, quando essas imagens foram capturadas, porque o objetivo desse banco de dados é realmente propor e testar métodos de detecção, então eles queriam saber exatamente o que detectar, então foram colocados esses 25 veículos lá de uma forma que seria fácil a detecção, saber que estamos detectando a coisa certa. Então, a gente teria essas duas regiões como outliers nesse caso, dado que eles têm comportamento, o valor de pixels deles é bem diferente do que a gente tem no restante. Então, essa primeira abordagem, a gente queria detectar se a gente consegue, com o nosso modelo, detectar diferença nesses tipos de solo, ou seja, a gente consegue extrair pixels dessas regiões que a gente quer testar, ajustar o nosso modelo de regressão e o nosso modelo nos dá um indicativo de que tais pixels são referentes a uma região e tais pixels são diferentes a outra região, outro tipo de solo, ou não, elas são partes do mesmo tipo de solo. Então, a gente selecionou essas 3 regiões aqui, A, B e C. C, porque é uma região de floresta, que é o que a gente tem de predominante. B, porque é essa região de power lines, que eles chamam, que é essa região onde teve essa interferência humana. E A, que é essa região de alvos, porque a ideia desse banco de dados é detectar esses alvos. Mas A e B, em particular, porque existem diferentes tipos de métodos de detecção que foram desenvolvidos exatamente para essa imagem, para detectar esses 25 carros. E, basicamente, todos os métodos existe o mesmo problema, que é detectar a diferença entre essa região aqui e essa região aqui. Os métodos costumam classificar esses pontos aqui como sendo veículos militares também, ou seja, dizendo que são a mesma coisa, quando na verdade eles não são, porque eles apresentam um comportamento muito similar ao restante da imagem, ou seja, são valores aberrantes que a gente tem em relação ao resto. Então, a gente queria ver se o nosso modelo iria conseguir captar essa diferença, dizer que A é um tipo de solo e B é outro. Então, a gente selecionou os pixels dessas 3 regiões de interesse. E como que a gente realiza essa detecção? A gente está testando 3 regiões aqui, A, B e C. Então, eu vou só captar os pixels dessas 3 regiões, vou vetorizar, como eu mostrei lá no começo da minha apresentação, para poder ajustar o modelo de regressão, e eu vou incluir 2 covariáveis dummies para ajustar esse modelo. Se eu quisesse testar uma 4ª região, por exemplo, a região de água aqui, eu incluiria mais uma variável dummy. E assim eu vou incluindo variáveis conforme o número de regiões que eu vou querer testar para verificar se a região pertence tem o mesmo tipo de solo ou não. Então, eu tenho os meus pixels, que são os meus valores observados, tenho as minhas 2 covariáveis dummies que eu estou incluindo no meu modelo. Então, a ideia é, eu vou ajustar o modelo e vou verificar se as estimativas são significativas ou não para o modelo. Se for significativo, significa que aquela covariável está introduzindo informação no nosso modelo, ela é significativa. Então, a gente interpreta que a média dos pixels daquelas regiões são diferentes, ou seja, eu estou detectando diferença entre tipos de solo. A tabela aqui, então, apresenta o resultado dos modelos de regressões ajustados. A gente considerou o modelo de regressão Rayleigh considerando o método de máxima verossimilhança ponderado e também o método de máxima verossimilhança normal. E consideramos o método de regressão, o modelo de regressão baseado na distribuição normal, gaussiana e gama, que são 2 distribuições que são bem usadas em contexto de modelagem de dados SAR. E para os 2 casos, a gente considerou a abordagem robusta na estimação dos parâmetros também. E para esse caso, a gente tem que só o nosso modelo, a nossa proposta do método de máxima verossimilhança ponderado baseado para o modelo de regressão Rayleigh, que conseguiu dizer que as 3 regiões elas são de tipos de solos diferentes. Todos os outros 3 modelos não conseguiram diferenciar a região A da região B. Eles estão dizendo que elas são o mesmo tipo de solo, quando na verdade não são. A gente realizou o mesmo estudo numa segunda imagem. Essa imagem foi capturada, ela é em São José dos Campos. Aqui a gente também testou 3 regiões. Aqui a gente tem uma região de zona urbana, alguns prédios. Se a gente for verificar os pixels aqui, eles têm valores bem maiores que o resto da imagem, ou seja, são os nossos valores aberrantes aqui. Aqui também, mas a gente testou essa região aqui. A região D é uma região de campo aberto e a região E ela é uma região de campo aberto com uma rodovia. Então, E e D elas são bem parecidas
enquanto F, ela já destoa um pouco mais. Então, a gente queria verificar o que iria acontecer, porque nesse caso a gente teve problema para detectar diferença entre os outliers, e nessa segunda aplicação é o contrário, é para detectar essas duas regiões que não são outliers, que elas são mais similares, e a gente queria verificar o que iria acontecer testando dessa outra forma também. A gente utilizou a mesma ideia, então foram 3 regiões, a gente incluiu 2 dummies, e a gente comparou com os mesmos modelos, e nesse caso a gente teve que o método, a regressão baseada na Gama e na Rayleigh, considerando um método de estimação robusta, detectaram as 3 regiões. Os outros 2 modelos não conseguiram detectar a diferença entre E e D, que são essas regiões mais similares. Então, com essas 2 aplicações, a gente consegue ver que é importante a gente considerar um método robusto, para estimação robusta, quando a gente está trabalhando com imagem de radar, e também o uso de uma distribuição adequada, porque além da Rayleigh, a Gama também é uma distribuição que ajusta bem dados de imagem de radar. Então, essa foi a nossa primeira aplicação nessas 2 imagens, para detectar a diferença nesses 2 tipos de solo. E baseado nos resultados que a gente teve da primeira aplicação, que eu falei que a gente conseguiu detectar aquela diferença entre aquela região de alvos e aquela região de aquelas power lines, que os métodos de detecção têm bastante problema, a gente também propôs um detector de anomalia, que para aquela imagem particular são aqueles alvos que a gente quer detectar, que é o objetivo de toda a campanha que foi feita para coletar as imagens do Carabás. A gente utilizou uma imagem do banco de dados, mas é um banco de dados que tem 24 imagens, e basicamente ela é testada, os métodos na literatura, como se vocês forem pesquisar sobre essa imagem, é para detectar aqueles 25 veículos militares. Então a gente pensou, já que a gente está conseguindo, com esse modelo, detectar essa diferença, que os outros métodos têm problema, vamos tentar achar um jeito de detectar exatamente aqueles alvos, utilizando a nossa proposta. Então, a gente propôs esse detector de anomalia, que ele foi proposto baseado nos resíduos do modelo de regressão Rayleigh. Para propor esse detector, a gente utilizou os resíduos quantílicos. A gente escolheu esses resíduos porque a gente tem por premissa dos resíduos que, quando o modelo está corretamente especificado, eles vão seguir uma distribuição normal padrão 0,1, e a gente precisava dessa informação para poder propor o detector, que é dado da seguinte forma: eu tenho que, se o meu modelo está corretamente especificado, então eu sei, por definição, que os meus resíduos eles vão estar aleatoriamente distribuídos em torno de 0 e dentro do intervalo de -3 a 3. Então, toda vez que eu tiver um resíduo fora desse intervalo, eu vou entender que aquele pixel relativo àquele resíduo que eu estou analisando, ele está apresentando um comportamento diferente dos vizinhos da sua região em torno dele, e, consequentemente, eu vou dizer que aquele pixel ele é relacionado a um outlier. O que, para essa aplicação em específico, a gente espera que sejam os pixels relativos àqueles 25 pontos que a gente tem na imagem. Então, esse gráfico é apenas ilustrativo, a gente vai ter os resíduos aqui aleatórios, distribuídos em torno de 0, e, por exemplo, esses 2 pontos que estão fora dos limites de -3 a 3, a gente entenderia que esses 2 pixels aqui seriam relativos a essa região aqui, a esses veículos militares. Então, a gente utilizou de novo essa imagem, e a ideia seria detectar esses 25 pontos. Então, como que a gente fez isso? A gente selecionou uma região, uma janela aqui, considerando onde a gente tinha o nosso pixel, a nossa observação de interesse a ser detectada, e a gente utilizou o seguinte algoritmo. Então, selecionando aquela região, a gente ajustou o modelo de regressão Rayleigh, baseado, considerando a abordagem robusta, a gente considerou os 2 métodos para comparar, então, máxima verossimilhança ponderado e a máxima verossimilhança. Baseado no modelo que a gente obteve, considerando essa região aqui de interesse, a gente obteve os resíduos para toda a nossa imagem aqui. O próximo passo do algoritmo foi verificar, então, os limites e verificar se esses resíduos eles estavam dentro do intervalo de -3 ou fora. E, por fim, a gente pode utilizar algumas operações morfológicas que daí já entram um pouquinho mais na parte de processamento de imagens, que é a fim de diminuir o número de falsos alarmes que a gente vai ter em termos de detecção.
mas isso é um ponto que vai depender muito da aplicação e de interesse da aplicação. Então, como eu falei, o banco de dados ele tem 24 imagens, só que as imagens elas têm similaridades em questão de como que elas foram captadas os ângulos que o nosso avião seguiu para captar essas imagens. Então, as que tinham correlação entre si, que tiveram as mesmas iluminação de plataforma e mesmo ângulo de voo, elas são muito correlacionadas entre si, a gente utilizou como covariável, então, para a gente conseguir ajustar esse modelo naquela região de interesse, e aí obter os resíduos da imagem toda, seguir todo o passo a passo que eu apresentei anteriormente. E esse é os nossos resultados finais de detecção. Então, aqui a gente tem a imagem de detecção baseada no método robusto e no método não robusto, do modelo de regressão Rayleigh. O método robusto detectou 24 dos 25 alvos e teve 2 falsos alarmes. O método não robusto detectou 23 dos 25, mas a gente teve um grande número de falsos alarmes nessa imagem, ou seja, pixels que foram classificados como sendo alvos, quando na verdade não eram. Principalmente nessas regiões aqui, que é essa região onde a gente tem problema, que a primeira aplicação já mostrou que o método não ponderado não conseguiu verificar a diferença entre essas duas regiões. Se a gente for comparar com outros métodos de detecção que utilizam esse mesmo banco de dados, esse primeiro resultado aqui do método robusto, a gente conseguiu resultados bem competitivos. Às vezes a gente perdeu em uma detecção, ganhou em uma detecção, perdeu em um falso alarme, ganhou em um falso alarme, mas a gente conseguiu resultados bem competitivos com o que tem na literatura para esse banco de dados para a detecção desses 25 alvos. E com essas duas aplicações, então, a gente conseguiu verificar a importância do uso de distribuições adequadas para processamento, para modelagem de imagem SAR, e também o uso de métodos robustos, quando a gente está trabalhando com dados na presença de outliers, que tem presença de outliers, que são tipicamente o que acontece com as nossas imagens de radar. Seria isso que eu teria para apresentar para vocês. Muito obrigado, Bruna, pela apresentação. Muito bacana o trabalho, né? Muito interessante. E agora eu vou abrir para perguntas, tá? Então, o professor Celso já levantou a mãozinha, tá? Pode perguntar, professor. Primeiro, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Sim. Ah, tá. Então, Bruna, parabéns pela excelente apresentação. Parabéns também pela sua apresentação como convidada na sessão Jovem Doutor da Escola de Modelo de Regressão. Tá? Eu estou no comitê científico lá da escola. Então, eu não pude acompanhar a sua apresentação lá. Eu acho que foi a mesma apresentação, né, se não me engano. Foi, só que foi mais curta lá. Eu tinha 20 minutos para falar. Então, hoje foi com mais detalhes. Um pouco menos de tempo, tá? Então, achei muito interessante o seu trabalho. Tem algumas perguntas aqui de quem não entende muito do assunto, tá? Então você vai me dar um desconto. Não sei se eu posso fazer mais de uma pergunta, se o Jonathan permite, mas é o seguinte, a primeira pergunta é que o método de estimação, ele depende muito da escolha dos pesos, não é? E na definição dos pesos, você tem algumas quantidades ali, como aquele delta, né? Como é que você escolhe esse delta? Ele é estimado a partir dos dados? Como é que é feito? Tem a função F também? A função F é a nossa função de distribuição acumulada, né? Da modelo de regressão Rayleigh. Então, ela é da seguinte forma, então, o que vai ter de influência é o valor do pixel que a gente vai estar tendo para aquele caso. A questão do delta, ele é um valor arbitrário, certo? Se você for para a literatura, em geral, se usam valores pequenos, 0.001, 0.01, A gente testou diferentes valores. No artigo, a gente acabou, por brevidade, colocando apenas o cenário com um valor de delta, mas eu testei 3 ou 4, e os resultados das simulações não mudaram, independente do valor de delta que a gente estava utilizando. Todos os valores foram valores pequenos. Eu peguei vários artigos que utilizavam esse mesmo método e verifiquei o valor que eles usavam, né, para ter uma referência, e fui testando os mesmos valores.
e eu vi que não teve grande influência nos valores da simulação. Então, ele desde que seja um valor entre 0 e 1, a gente não verificou nada assim, que aumentando ou diminuindo muito o valor iria mudar nos resultados. Isso vale para aplicação também. Tudo que eu apresentei hoje aqui em questão de aplicação, eu testei com mais valores de delta e a gente não teve grandes mudanças nas aplicações. Perfeito. Agora, na questão da simulação, você simulou ali o valor das covariáveis com uma amplitude entre 0 e 1, né? Não seria interessante aumentar um pouco essa amplitude para você também considerar a possibilidade de pontos influentes na direção do X? Poderia ter sido feito, sim. A gente acabou optando por esse cenário, porque ele já tinha sido utilizado no primeiro artigo do modelo de regressão Rayleigh, onde a gente propôs, então a gente queria comparar, mas também porque para obter esse valor de 0,5 e 0,15, eu peguei uma região, se eu não me engano, foi nessa imagem mesmo aqui, e foi nessa região de floresta aqui, eu selecionei alguns pixels, estimei o modelo e eu utilizei esses valores estimados, então tinha alguma relação com a nossa aplicação, sabe? Para poder linkar um pouco o que estava acontecendo no mundo da simulação com a aplicação. Mas poderia sim ter sido considerado valores maiores. A gente acabou apresentando só esse cenário no artigo, mas com certeza seria aí, pode ser uma coisa interessante para ser verificada no futuro. E vocês também fizeram aquela parte tradicional de análise de diagnóstico ou não? Você diz nas aplicações? Não, na teoria de análise de diagnóstico, né? Não, na simulação, não. Na simulação foi apresentado isso, e na aplicação a gente verificou os resíduos, assim, porque como eu falei, por premissa, a gente tinha que ter o modelo corretamente especificado para poder utilizar gráfico de controle no detector, né? Então eu verifiquei se os resíduos seguiam a distribuição padrão, foi o que a gente fez, mas foi na questão da aplicação. Na simulação, são coisas que podem ser trabalhadas ainda, podem ser desenvolvidas para o modelo, com certeza, porque nem no modelo de regressão, no artigo que a gente propôs, o modelo de regressão Rayleigh, a gente avaliou muito dessas coisas, não, foi só a questão dos resíduos mesmo, o ajuste, verificando se eles seguiam distribuição normal, padrão. Ok, e na comparação entre os modelos, você usou critério de seleção, não? Não. Aqui na simulação foi esse cenário aqui que a gente fez, e para a aplicação, a primeiro caso não tinha muito o que fazer, porque o número, eu só estou incluindo dummies, né, conforme o número de covariáveis que conforme o número de regiões que eu quero testar se tem diferença, então ali eu não tenho nem como selecionar. E para o segundo caso, como esse banco de dados ele é bem específico, assim, a gente tem essas 4 imagens que são muito correlacionadas entre si, a gente acabou utilizando as 4, não foi feito nenhum tipo de análise de diagnóstico ou verificando menor AIC ou BIC utilizando uma ou outra imagem apenas, a gente utilizou todas que a gente tinha com as mesmas informações, porque aí entra um pouco o time aqui, que é o nosso time, ele é bem... A gente tem pessoas que são bem da área da estatística, mas a gente tem pessoas da engenharia mesmo. Então, a gente trabalha meio sempre discutindo e verificando o que faz sentido, né, na parte teórica, na parte prática, e foi recomendação deles, assim, a gente utilizar essas 4 imagens, porque elas têm as mesmas informações de ângulo, de iluminação de plataforma, então elas trazem muita informação para o nosso modelo. Então, a gente acabou pulando essa parte. Obrigado, Bruna. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Certo. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Eu tenho algumas perguntinhas na mesma linha, né, que o professor Celso perguntou a você, né, sobre aquele delta. Faz sentido a gente querer estimar aquele delta ou não? Porque não, ele é um valor... Por definição do método, ele é um valor arbitrário. Esse sistema aqui, onde eu defino a forma dos pesos, ela é uma forma definida já, vai ser
vai utilizar apenas a função de distribuição acumulada e esse valor que é um valor arbitrário. Perfeito. Entre 0 e 1. O que eu perguntei assim, né, porque você poderia jogar tudo lá na log verossimilhança, na derivada e Poderia. Né? Poderia, né? Perfeito. Não, porque eu pensei assim, poderia estimar, né, mas talvez se tentasse estimar, talvez a função dele, perderia um pouco a função dele, né? Que seria essa de você aí restringir aí esses espaços. Mas como eu falei antes, eu testei vários cenários, assim, diferentes valores de delta, e eu vi que os resultados, claro que mudam um pouco, né? Mas nada, assim, muito significativo, não teve uma mudança muito grande entre os valores de delta, os resultados da simulação, independente do valor de delta. Então, a gente acabou apresentando um valor, mas e nem se preocupou com essa questão de estimação de delta, porque ele estava funcionando muito bem, independente do valor que a gente estava utilizando. Perfeito. Outra coisa também, essa distribuição, né, ela era bem simplesinha, né, só tem um parâmetro. Vocês pensaram em talvez aí acrescentar mais algum parâmetro na distribuição e tentar fazer ter outra proposta, né? A gente sabe que quando a gente adiciona, a distribuição acaba sendo um pouco mais flexível, né? Como, por exemplo, aquele gerador, né? De você elevar a um certo lambda, né? A função de distribuição acumulada, né? Vocês pensaram nisso também? Não, um dos motivos que a gente utilizou a Rayleigh dessa forma é porque se você for pegar a literatura e trabalhos para aplicações em radar, a Rayleigh ela é muito utilizada, principalmente para aquele caso da primeira imagem que eu mostrei, que são regiões bem similares, assim, a gente não tem muita variabilidade, região de floresta, região de água. A Rayleigh ela é muito utilizada da forma que ela é definida, então ela tem um apelo grande para esse público de processamento de imagens e ela funciona muito bem. E também ela é fácil de manipular, né? Então a gente acabou optando por ela da forma que ela tá, porque a gente não teve problema inferencial, a gente não teve problema em termos de matemática, da derivação do modelo, e funcionou muito bem. Então a gente tem ideias de utilizar outras distribuições que também são utilizadas para modelagem de dados de radar, com essa mesma abordagem, mas não em modificar ou introduzir parâmetro na Rayleigh, não. Perfeito, certo. Obrigado pelas respostas. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? Bem, eu acho que não, né? Então, Bruna, muito obrigado pela apresentação, né? Foi uma apresentação muito boa, né? Um excelente trabalho, né? Bem interessante, né? E o Jeremy está parabenizando aqui você também, tá? Outros Esse trabalho, ele está publicado já na Transaction Geoscience, na Remote Sensing. Então, se alguém se interessar e quiser verificar mais informações, a gente tem mais detalhes lá. É uma revista muito boa, é uma revista nessa parte de processamento de sinais, foi uma boa publicação que a gente conseguiu com esse trabalho, que é uma ideia simples, pensando na parte estatística, né? Não é uma abordagem muito complexa, mas que a gente conseguiu aplicação muito boa para essa parte de processamento de sinais. Então, a gente consegue publicações boas nessa área também. É uma área muito interessante, assim, e gera bons frutos. Que bom. Então, Bruna, mais uma vez, né, eu gostaria de agradecer a sua presença, né? Parabéns aí pelo trabalho, né? E é isso, tá? Então, a gente vai ficar por aqui, tá? Então, até a próxima, né? Até o próximo seminário, tá certo? Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. É.